Fala galera, Lucas na área e este aqui é o canal Cadê o Nerd? Galera, primeiramente quero desejar a todos um feliz ano novo. Esse eu tô gravando esse vídeo no dia 31, mas provavelmente vai ser mostrado como o primeiro vídeo do ano, meu primeiro vídeo do ano que vem, 2022. Então, um feliz ano novo para todos. Eu espero que todos tenham passado muito bem essas festas, né? E que 2022 seja maravilhoso para todos nós. Eu até peço desculpas por 2021 não ter postado tantos vídeos. Tava ainda acertando algumas coisas e em 2022 eu quero trazer esse projeto um pouco mais, trazendo algumas coisas mais novas. Tem alguns projetos interessantes que eu estou de olho, inclusive estou de olho no mundo do metaverso, que o Facebook falou que muitos já devem conhecer, quem é mais entusiasta, e eu por si só sou muito entusiasta com isso. E quero trazer sobre isso, vou acabar trazendo sobre blockchains e criptomoedas, não muito na parte de investimento, mas mais nessa parte de tecnologia. Mas bem galera, vamos lá então. Hoje eu vou estar trazendo para vocês de novo aquele mesmo esquema, um unboxing meio falso de um novo dispositivo que eu comprei, já estava há muito tempo querendo, tive um anterior, uma versão bem anterior dele, tive uns problemas, vou contar tudo aqui. Mas então, hoje eu vou estar trazendo para vocês este que é o Galaxy Smartwatch 3 da Samsung. Eu sei que lançou já o 4, mudou muita coisa, porém eu já estava de olho nele, ele era muito caro quando ele lançou, e depois que saiu essa versão 4, teve toda essa repercussão da mudança de sistema, ele baixou muito o preço e eu acho que está valendo a pena. Mas bem, vou fazer uma análise rápida, vamos fazer um unboxing bem rapidinho e falso desse relógio. Eu testei ele já faz um mês, né? Comprei dia 25 de novembro e eu esperei testar muito bem ele para saber dizer para poder trazer uma análise melhor e falar para vocês se vale ou não a pena, ainda mais pelo preço que você consegue encontrar ele hoje. Mas antes galera, não esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar um curtir e caso vocês tenham alguma recomendação, algo a dizer, qualquer coisa que vocês queiram estar trazendo aqui ou qualquer coisa que eu esqueça de falar sobre isso e vocês que tenham relógio ou têm curiosidade, querem ter um e têm curiosidade sobre alguma coisa, deixem um comentário aí que eu vou estar respondendo o mais rápido possível todos vocês. Então vamos começar já com isso. Vamos começar com o unboxing mesmo. Enquanto eu vou fazendo o unboxing para vocês, porque ele não é muito complexo, né? Eu vou estar falando algumas coisas dele. Por exemplo, eu já tive a versão anterior desse relógio, né? Eu tive o Galaxy Smartwatch, o Active, né? Foi muito legal, gostei, a bateria não durava muito, nunca dura nesses relógios mais premiums, né? Mas a dele realmente não durava muito, eu carregava 2 vezes no dia. E eu tive um pequeno problema porque eu fui nadar com ele, porque a proposta dele era que você pudesse nadar, tanto que vinha na propaganda. E eu acabei, na primeira vez que eu mergulhei, ele parou de funcionar, levei na assistência técnica, descobri que não tinha garantia e eles me cobraram o preço de um relógio novo, porque falaram que entrou água e estragou tudo. Então, por mais que tenha certificação, não é recomendável você mergulhar com ele porque você não tem garantia dele ainda, pelo menos a Samsung não fez. E até onde eu sei, nesse aqui no 4 também não tem garantia, assim como os celulares também não tem. Mas certo galera, eu vou arrumar aqui a câmera e vamos fazer um unboxing desse reloginho maravilhoso e lindo. E eu vou trazer algumas coisas que eu senti sobre ele. Bem galera, agora que eu arrumei já a câmera aqui, né, podemos continuar. Bem, uma coisa que mudou bastante, pelo menos eu não sei como que estava o Active 2, acho que também não, porque do Active 1 que eu tive para esse foi o formato da caixa. O Active 1 eu não tenho mais a caixa aqui, mas era uma caixinha pequenininha, um quadradinho. Padrão da Samsung, por exemplo, os fones da Bluetooth que eu até tenho também aqui, vou até estar pegando para vocês, porque eu tenho um ecossistema da Samsung, né? Os fones, o Galaxy Buds, da Buds Plus da Samsung também vem numa caixinha dessa, né? E eles mudaram para esse formato mais comprido, e eu achei engraçado porque esse formato mais comprido é muito padrão da Apple, na verdade, né? A Apple já vinha trazendo os relógios nesse formato. Mas bem, vamos lá. A caixa é uma caixinha bem simples, aqui na frente já vem o relógio, né? Esse aqui é o de 45mm, porque foi o que eu comprei, achei que ia ficar gigante em mim, mas assim, não ficou tão feio, não ficou parecendo tão Faustão.
Ele já vem com LTE, né? Então aqui na lateral dele vem escrito, né? 45mm LTE. Não vem mais nada nessa lateral, em cima não tem nada, só tem o cabidezinho dele, né? Vamos dizer assim. Na frente vem também escrito Watch 3, né? Lojinha. Vamos ver o que mais tem. Na lateral vem escrito Samsung Galaxy Watch 3. Não tem mais nada aqui, embaixo não tem nada e atrás tem algumas especificações sobre ele e códigos no qual fala, né? Ele é o relógio na cor preta, ele tem LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, tem 1.5 GB de RAM. Na verdade ele precisa de um celular, de um smartphone com Android 5 com 1.5 GB de RAM ou acima. O tipo de pulseira padrão dele é 22mm. A pulseira dele é uma pulseira padrão de relógio comum. Desde que seja de 22mm você consegue estar substituindo a pulseira. Mas bem, e não vem mais nada escrito nele. Aqui, como vocês veem, já tá tudo rasgadinho, né? Porque, como eu disse, um unboxing fake, né? Bem, tiramos aqui. Aqui tá o relógio, vou deixar aqui por enquanto, né? Vamos ver o que mais tem nele. Dentro da caixa, se você abrir e não notar, eu não tinha notado de início, né? Mas ele vem uma outra caixa aqui dentro, comprei, né? Vamos deixar aqui. No qual vai vir alguns manuais, né? De um lado, manual, guia de usuário e nada mais desse lado. E do outro, gente, ó, ele tem esse negocinho aqui, mas é pra poder tirar de dentro daquela caixa. Cuidado pra não tentar puxar pra dentro, vai rasgar, ele tem aqui pra abrir certinho. Do outro lado também, ó, ele não tem aquele pra puxar a caixa, mas aqui desse lado ele tem pra abrir e tirar. Pra parecer um pouco mais realista, eu coloquei o cabo de volta aqui, mas como eu não sou nenhum gênio pra colocar esse cabo de volta, ele ficou todo bagunçado, ele não vem desse jeito, tá? Ele vem arrumadinho. Só que ele vem organizadinho, com plástico, tudo certinho. Um papelzinho aqui legal dele, que agora eu vou acabar rasgando, tentando tirar ele. Aí, consegui. Né? Ele vem melhor enrolado do que o que eu consegui enrolar aqui, mas é só pra dar a sensação de que é um unboxing mesmo, né? Então ele vem o cabo padrão da Samsung, é um carregador por indução, né? Como vocês podem ver, eu nem tirei o plastiquinho porque não vi necessidade. É um cabinho bem legal. Então ele não vem a caixinha, né? Você vai ter que comprar, pluga na caixinha, coloca o relógio aqui e carrega. Isso aqui, desde o Active 1 eu já tinha isso, não sei se os anteriores tinham também. Inclusive eu tenho ele guardado em algum canto. Parte ruim, mesmo que você tenha um carregador rápido, isso aqui não vai carregar rápido, o relógio não é compatível com carregamento rápido. Mas não é nada assim também tão gritante, eu deixo o relógio por umas 2 horas carregando, então geralmente quando eu tô em casa mesmo, não tô com ele no pulso, porque às vezes ele dá uma incomodadinha. É incomodadinho porque aperta, né? Mas, eu deixo ele carregando, então nada demais, mas... e toma cuidado, o meu do primeiro, eu acabei de tanto enrolar ele, eu estou tentando não enrolar esse aqui, realmente estou guardando ele solto mesmo. Ele acabou quebrando bem aqui e aqui na ponta. E eu não sei se é fácil você encontrar esse carregador, ele não deve ser barato. Se você encontrar, ainda não deve ser barato. Mas então, vamos ao relógio. O relógio, ele vem já de uma maneira bem chamativa. Parece premium mesmo, né? A caixinha bonitinha, bem ali dentro. E este é o relógio em si, né? O Galaxy Watch 3, ele já é um formato mais parecido com um relógio mesmo, então se você colocar ele no pulso, dependendo da smartwatch, ele vai parecendo um relógio mesmo. Ele vem com uma pulseira premium, isso aqui é um couro legítimo, um couro muito bom até, tô usando só ele. Tô atrás até de uma outra, mas por enquanto ele tá dando a calhar, tô criando uma de silicone para poder praticar esporte, né? E ele vem aqui escrito que é um couro premium, não sei se vai dar pra ler, mas ele vem escrito Premium Genuine Leather, que é couro genuíno premium, né? Pulseira de 22mm, tamanho M ou pra L, né? Bem, galera, é um reloginho realmente bonito, ele é grande, esse aqui é o de 45, tem o menor, mas, como eu disse, eu tenho um pulso pequeno, né? Ele vai ficar um pouquinho maior, mas não fica tão gritante. Se alguém tiver um pulso menor, por exemplo, minha namorada tem um pulso menor, realmente não dá pra usar, ele fica com essas partes pra fora e fica bem esquisito. Mas nada demais. Fora isso, não vem mais nada na caixa, então é só colocar ela aqui pra não ocupar espaço.
Vamos então às especificações desse relógio, né? Ele não tem mais nada, tá? Ó, couro legítimo, ele tem o bezel aqui giratório, né? Que alguns chamam de coroa, mas acho que é bezel o nome certo. Você dá até pra ouvir o barulhinho, ó. Vou colocar aqui perto do fone. É maravilhoso isso aqui. Dois botões, né? Um aqui embaixo, um aqui em cima. Um deles é um sensor. Esse botão aqui superior aqui dele é um sensor para você poder fazer o eletrocardiograma, porque sim, ele tem, né? Tem sensores aqui embaixo. Aqui se for ver, metálico, justamente para fazer o eletrocardiograma. Tem sensores para pressão sanguínea, para batimentos cardíacos, oxigenação no sangue. É um relógio bem legal para quem quer acompanhar, fazer acompanhamento da saúde. Ele já fala que assim, não é nada que substitua um exame tradicional. Então, ele ajuda, mas não substitui. Então, você fazer o eletrocardiograma por aqui, ele já dá 1000 notícias de que ajuda, mas não é para isso. Ele não foi feito para substituir. Certo, galera? Vamos ligar primeiro ele, depois eu venho para as especificações. Eu tô louco para falar das especificações dele, né? Então, para ligar é simples. Ele vem com carga, mas como eu disse, eu já estou usando ele há um tempo, então ele está com carga de qualquer forma. Mas ele vem com carga, tá? Você segura aqui o botão de baixo. Ele vai começar a ligar. Quando você ligar a primeira vez, ele vai para uma tela meio amarelada, no qual vai te falar para parear com o celular. Eu não vou poder mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar, na verdade, como que funciona o software, porque ele é o mesmo software do fone de ouvido. E eu tenho ele aqui no tablet, mas não dá para usar ele agora no celular, porque o celular estou usando para gravar. Então, tá ligando. Então ele vai aparecer uma mensagem falando para você baixar o aplicativo Galaxy Wearable da Samsung no seu celular para você poder parear. Assim que você fizer, se for o celular da Samsung, ele vai parear na hora, né? Se não for, aí você tem que fazer uma configuração, nada muito demorado, tá? Eu fiz rapidinho a configuração dele, tá funcionando. Então, como eu disse, ó, eu tô usando, esse aqui veio de padrão nele, mas eu gostei. Opa! Tô usando uma watch face de um relógio, então se você usa ele no pulso, eu não deixo a função do watch, do visor sempre ligado, mas se você usar ele no pulso, ele vai parecer um relógio normal para você, certo? Ninguém vai perceber que isso aqui é um relógio, porque ele não é grosso, ele é bem fininho, ó. Ele, perto dos que eram antigamente, ele não é muito grosso, certo? Então, como eu disse, eu tive o Watch 1 para você fazer Eita, liguei sem querer uma função aqui. O Watch 1 para você poder fazer a mudança de tela, você simplesmente passava o dedo e fazia. Depois eles adicionaram uma função que era do Active 2 no Active 1 e você podia simular, né, com a borda dele como se fosse um bezel. Esse aqui não, ele tem o bezel sim, e isso aqui é um facilitador de vida enorme. Depois que eu usei isso, eu ouvia muita gente falando isso e, como sempre, cético, eu falava, não deve ser lá grande coisa, né, ficar mudando por aqui, é mais fácil pela tela. Mas não, isso aqui é maravilhoso. Você muda, clica e foi. Certo? Ele vem com alguns aplicativos, mas o meu já tá padrão com outras coisas, né? Então, eu já estou configurado ele no celular. Ele tem aplicativos de Spotify, tem aplicativos de água, de saúde, né, acompanhamento. Aqui ele tem o de pressão arterial. Eu não uso porque você tem que fazer uma calibragem dele com o aparelho mesmo, e eu até agora não consegui fazer. Eu quero fazer a calibragem. Ele fala que você tem que fazer todo mês uma calibragem dele com algum aparelho médico mesmo, e aí funciona. E muita gente fala que ele é bem preciso quando você calibra. E tem o eletrocardiograma, que depois eu vou fazer aqui para vocês. Esse já não precisa calibrar, certo? Então vamos lá. As especificações dele. Estou aqui com uma ficha técnica, colinha rápida aqui, né? Como eu falei, ecossistema da Samsung. Então, tablet, o S6 Lite da Samsung, fone de ouvido da Samsung, celular é o S20 FE da Samsung, que eu fiz review, até meu notebook é da Samsung. Então, eu gosto bastante da Samsung. Tive decepção com o relógio, mas não foi suficiente para fazer eu parar de gostar da Samsung. Só minha TV, que hoje em dia não é mais da Samsung, é da LG, então fui traidor da causa nesse caso. Mas vamos lá. O Galaxy Watch 3, ele tem uma tela Super AMOLED de 1.2 polegadas no de 41mm e 1.4 no de 45mm, que é esse aqui. A resolução da tela é de 360 por 360 pixels e ela conta com uma proteção Corning Gorilla Glass DX.
é uma proteção boa, ele vai te ajudar a não riscar, só que o fato também dele ter esse bezel, que dá um voluminho pra tela, mesmo que você apoie ele assim, ele nunca tá apoiando, quer dizer, apoiando assim, ele nunca tá apoiando a tela, então é difícil você conseguir riscar isso, a não ser que você seja um louco e saia batendo isso pra todo lado. Eu tenho o Smart Band da Xiaomi, sem querer eu bati num aparelho, então aconteceu isso. Mas mesmo assim eu acho que é mais fácil você riscar o bezel do que riscar ele. E o bezel é metálico, né? Então tá mais tranquilo. Continuando, o processador dele é um Exynos 9110 Dual Core de 1.15 GHz. Para um relógio é um processador muito bom, vai funcionar muito bem. Ele está abaixo do processador do Galaxy Watch 4, então por isso falam que talvez ele nunca vai receber realmente o novo sistema operacional. Falando do sistema operacional, ele usa o Tizen, que era o sistema operacional que a Samsung estava usando, né? Ela tem uma máscara do Wearable Y dele, né? Do próprio da Samsung, mas ele usa o Tizen, diferente do Galaxy Watch 4, que agora usa o Wear OS, ainda com a mesma máscara. Então você vai olhar os dois um com o outro, é muito parecido, só que o Wear OS tem a loja da Samsung e esse aqui não, tem a loja da Google, e o Tizen não tem a loja da Google, você tem que usar a loja da Samsung, que tem muito menos aplicativos, né? Essa é uma grande desvantagem. Ele tem 1 GB de RAM e armazenamento interno de 8 GB, já é o suficiente para colocar algumas músicas nele. Eu nem preciso colocar música, porque eu uso a função dele do LTE, então se eu quero sair para fazer um esporte e não quero levar o celular, eu uso o próprio 3G do meu celular nele, né? Então eu nem uso muito de baixar música, mas é o suficiente para baixar algumas músicas se você quiser. E até porque é difícil você encontrar. Não é toda operadora de celular que tem esse eSIM, né? Que é para colocar aqui, o virtual. E tem alguns problemas. Por exemplo, eu tinha a operadora TIM, e o problema da TIM, com o eSIM dela, é que você tinha que ter 2 números diferentes, ou seja, eu tinha que ter 2 contas diferentes para poder colocar um aqui e um no meu celular. Não era o mesmo número, eram números diferentes. Então foi um problema. Eu acabei mudando para Claro justamente porque ela é uma das... Não sei se ela é a única. Até onde eu pesquisei ela é a única, né? Que você consegue usar o mesmo número. Você consegue ter um número no chip físico, que é o que eu tenho no celular, e ter um eSIM com o mesmo número. Então, por exemplo, eu tenho o número do meu celular, é o mesmo número que bate aqui, a única coisa que eu pago uma taxa a mais, só para poder ter ele nos dois. Mas aí eu consigo usar tranquilo, sem ter 2 números diferentes. Vamos lá. Ele tem conectividade, como dizia na caixa, de 4G, Bluetooth, Wi-Fi, né, BGN, NFC, então você consegue fazer o Pay dele, né? Desde o Active 1, você já tinha o Samsung Pay no primeiro. Então ele tem NFC, dá pra fazer o Samsung Pay, inclusive eu uso. Não é todo cartão que aceita, mas tem alguns que já dá pra colocar nele, né? Eu vou mostrar pra vocês como que é a função do NFC. Ele tem uma ação que você pode fazer aqui pra poder chegar no Samsung Pay mais fácil do que ter que entrar aqui nos aplicativos, certo? Sensores, ele tem acelerômetro, barômetro, sensor de giroscópio, sensor de luz, sensor óptico de frequência cardíaca e sensor elétrico de coração, que é o ECG, né? A bateria dele é uma bateria de 340 mAh para o de 45, que é esse aqui, e 247 mAh para o de 41, que é o menor. Ambos com carregamento sem fio, né? Teoricamente, porque aquilo ali é um fio ligado ainda, certo? As dimensões dele, nesse caso, é de 45 por 46.2 por 11.1. O de 41, a única coisa que vai mudar é que ele é um pouco menor, né? 41 por 42.5, certo? Peso. O peso dele é irrisório, cara. Ele tem um pezinho? Tem. Mas é 48 gramas no de 41 e 53 gramas no de 45. E você não sente nada. E ainda existe uma versão titânio, que eu não faço a menor ideia de quanto seja, que fala que é 43 no de 45, então fica mais leve. Mas isso aqui não é um peso que vai ficar gritante, você se acostuma com isso com o tempo, até você sente falta depois. Ele tem disponível para os 40mm as cores Mystic Bronze e Black, né, Mystic Black. E para o de 45 ele tem o Mystic Silver e os outros dois. E o de Titanium ele também só tem o Mystic Black, né. O lançamento dele foi em 5 de agosto de 2020, então ele já tem mais de um ano. Já tem o 4, porém, quando ele lançou, ele custava em torno dos seus R$3.000. Era um absurdo de caro. Eu só consegui comprar ele agora porque ele caiu bastante.
Com o lançamento do 4 e com essa mudança do sistema operacional, muita gente ficou com medo e isso aqui desvalorizou. E aí ele caiu, eu consegui comprar ele, pra vocês saberem, eu comprei na Black Friday, por R$1.100, com um cashback de 200 e poucos reais, então eu paguei R$900 nele, no final das contas, então foi muito barato. E aí vocês falam, mas caiu o preço porque não vale a pena, o sistema não vai pra frente. Não, a Samsung falou que pelo menos por 3 anos ela vai continuar lançando atualizações para esse sistema operacional, não vai abandonar totalmente, né? Depois desses 3 anos pode parar, mas para as funções básicas dele já tá ajudando, cara. Então, se você quer um relógio para usar para mais coisas, eu sinto muito, o melhor relógio que consegue substituir realmente um celular continua sendo da Apple, porque ele simplesmente mimetiza um celular Apple no seu pulso. Esse aqui ele é mais um auxiliar ao seu celular, ajuda bastante. Então, para as funções básicas, como você sair sem o seu celular porque você quer ir para algum lugar, fazer ligação, responder algumas mensagens dependendo do aplicativo, tipo um WhatsApp, eu posso responder aqui, ver um e-mail, fazer acompanhamento físico, essas coisas, ele é ótimo, tá? Não mudou muita coisa para o seu irmão mais velho, que é o Watch 4. A grande diferença do Watch 4 é que ele tem a loja da Google, vai ter mais atualizações, vai ter mais aplicativos, e ele tem uma função que ele mede dados corporais, ele faz uma bioimpedância, que é legal, mas não é lá grande coisa para mudança de preço. Tudo bem, ele não saiu tão caro quanto esse, ele saiu por R$1.900, dependendo da versão, né? Deve ser R$2.000 a versão com LTE, para comparar com esse. Mas é uma coisa nova, por mais que seja uma loja nova e maior, não é ainda tão bem desenvolvido, ainda vai ter um crescimento, é uma grande mudança, é muito bom isso. Porém, vai demorar ainda para virar uma coisa completamente assim, muito acima disso aqui, né? Então, bem, vamos lá. Dei as características principais dele e o que eu acho dele na utilização. Bem, vou mostrar aqui, né, algumas funções que ele tem. Ui, tá doido. Então, vou colocar ele aqui no negócio. Quando você fez a instalação, ele vai vir com um aplicativo desse, que é o que eu falei para vocês. Vou abrir aqui o Galaxy Wearable. Eu não tenho ele pareado com o tablet, mas vou mostrar mais ou menos o aplicativo. Atualização, vou atualizar depois. Tá. Esse é o aplicativo do Galaxy Wearable, né? Aqui ele está pareado com o fone de ouvido, mas é aqui que você vai mexer, então você consegue fazer algumas alterações de watch faces, consegue fazer algumas alterações quanto a posicionamento dos aplicativos, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei no pulso, mas vai ficar difícil de mostrar para vocês desse jeito, viu? Vamos lá. Então, você consegue alterar aqui também as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, vou aqui, quero alterar o watch face, só segura aqui, ele vai mostrar as watch faces. Se eu for rápido, eu consigo deixar uma janela mais aberta para mostrar todas as watch faces que eu já usei, né? Aqui é mais recente. Aqui no aplicativo você vai entrar na loja, na própria Samsung, para poder pegar outras watch faces, certo? Ou o posicionamento dos aplicativos, se você apertar esse botão aqui de baixo, né, ele vai para a janela de aplicativos, que é essa em redondo. Isso é uma outra diferença do Watch 4. O Watch 4 ele tem um visual diferente na janela de aplicativos, né? Então aqui você vai ver todos os seus aplicativos, né? Você pode também alterar o posicionamento deles aqui e o posicionamento dos atalhos aqui do lado, certo? Mas nada demais, ele mostra isso, são coisas bem rápidas. Chato da Samsung se você já tem um celular da Samsung, você não vai notar. Quando você baixar, vai baixar 1, 2, 3 aplicativos, que já é muito. Porém, você não vai notar muito o peso, porque assim, se você não tem um celular da Samsung, ele vai baixar uns 5 aplicativos diferentes para poder fazer cada função. Por exemplo, para eu fazer o eletrocardiograma, ele baixou mais um aplicativo no celular. Cada coisa tem um aplicativo praticamente. O Samsung Health tem um aplicativo. Então você baixa um monte de aplicativos, tudo no seu celular, ele lota de aplicativo. Samsung, nos celulares da Samsung, nos dispositivos da Samsung você não vai notar porque já vem instalado de fábrica. Mas em outros você vai ver. E não é legal, podiam ter resumido e colocado em um, porém é o modo da Samsung e ainda não mudaram até hoje, né? Continuando,
Dos testes, eu não vou mostrar muito o de frequência cardíaca, nem o de frequência cardíaca principalmente, né? O de oxigenação no sangue também não vou mostrar muito porque não é uma coisa nova, né? Um sensorzinho de luz, você tem um sensor aqui embaixo, praticamente luz, né? Um diodo, fotodiodo, que ele bate no seu sangue, né? A luz, ela faz refração, volta para ele pega e faz a medida, né? Dos seus batimentos cardíacos, do sangue, de pressão arterial, eu imagino que deve ser a mesma coisa, mas deve ser um sensorzinho um pouco mais preciso que ele tem aqui também. Não vou saber explicar muito porque, como eu disse, eu ainda não usei. E o eletrocardiograma, ele faz... É o básico do eletrocardiograma. Aqui embaixo ele tem aquelas duas chapas metálicas encostadas na sua pele. Ele joga uma corrente elétrica. Ele fala para você ficar aqui fechado, só que sem relar no seu corpo, para você fechar circuito sem dar curto, né? Vamos dizer assim. E aí ele vai jogar uma corrente elétrica, vai passar pelo seu corpo, passar pelo seu coração e voltar para essa mão e cair aqui. Nessa que ele vai pegar, essa corrente elétrica, essa velocidade que passa a corrente, né? A corrente é a velocidade, mas aí, vai. Ele vai pegar a medida e vai conseguir te fazer uma medida do eletrocardiograma, né? Do seu coração. Bem, eu vou mostrar aqui, não é uma coisa demorada, eu acho que não vai sair tão bem porque eu vou ter que ficar aqui numa posição meio complicada para mostrar para vocês, né? O ECG é o melhorzinho dele, então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então você clica em gravar. Ele fala, verifique se o relógio está bem preso, os resultados exibidos da Samsung Health são apenas para fins informativos, que é aquilo que eu falei, ele sempre vai falar isso. Aí eu dou um OK. Aí ele vai falar, vai começar. Aí ele vai falar que é para mim encostar o dedo aqui, sem encostar mais nada. Vai começar a fazer uma medida. O certo seria eu não estar falando, ele tá bem quieto para mim ter uma medida boa, né? 20 segundos. E pronto, aí ele vai dar uma notícia falando que não exibe fibrilação arterial, o aplicativo não procura sinais de ataque cardíaco, se você tiver alguma coisa para você procurar um médico de verdade, me dá minha frequência cardíaca, sintomas e fala que o ECG está no celular. Eu vou pedir para o editor, ele vai colocar para vocês a imagem que ele tirou do ECG, é igualzinho um teste de eletrocardiograma mesmo, mas é bom para você poder fazer acompanhamento, e isso você pode exportar, né, o arquivo para mandar para o seu médico, para poder fazer um acompanhamento mais básico. Se ele vê que tem uma coisa diferente, ele pode fazer um exame de verdade e tal. Bem, de resto, não tenho muito o que reclamar, que nem eu falei, eu uso ele mais para prática de esportes, acompanhar minhas notificações, né? Estou tentando usar ele para poder controlar a câmera do meu celular. Agora eu não estou usando justamente porque estava querendo fazer a unboxing dele. Uso ele para ligações, para algumas coisas assim, para escutar música quando eu não estou com o meu celular perto. E ele vem sendo muito bom. Quanto à bateria, relógios mais premiums, a bateria não dura tanto quanto aqueles relógios mais baratos. Por exemplo, se pegar um smartwatch da Xiaomi, tem smartwatches que duram a bateria por semanas, por quase meses. Só que ele tem bem menos função que esse. Se você quer comparar esse com um de verdade igual a ele, você tem que comparar ele com o Apple Watch. A bateria dos dois dura mais ou menos a mesma coisa, que é um dia inteiro. 2 dias inteiros, na verdade. 1 dia e meio, 2 dias. Geralmente o meu tá durando 2 dias. Eu só vou recarregar no segundo dia à noite. É mais ou menos isso. Porque eu não tô com uma utilização pesada nele. Só uso ele para caminhar, para acompanhar esportes, aí ele gasta mais bateria. Para ouvir música não gasta tanto. Para ligação não uso muito, geralmente estou com meu celular. Então ele dura bastante, para mim já é o suficiente, eu já estou acostumado a ter que trazer e deixar os meus aparelhos para carregar, então nada demais. Ele suporta carregamento sem fio, então, por exemplo, o meu celular ele tem o carregamento reverso, então eu consigo carregar o fone e consigo carregar o relógio. Ele pareia o relógio com os fones de ouvido para poder ouvir música, então ele é muito bom. Quanto à pulseira, ela realmente é gostosa de usar. Eu quero uma pulseira de silicone para prática de esportes, porque eu tenho medo de estragar essa aqui, mas por enquanto, 1 mês ela não estragou, não descascou, não fez nada até agora. E olha que eu uso o tempo inteiro, eu uso até para dormir e fazer acompanhamento do meu sono. Então é um relógio muito, muito bom. Que nem eu disse, pelo preço que eu paguei nele, eu paguei R$900. Cara, tá ótimo, porque ele não perde em nada pro Galaxy Watch 4. Se você tem dinheiro, compra o 4. Né? Mas se você quer economizar, você consegue encontrar esse relógio por 1.100, 1.200,
pegar uma promoção, pegar por 900, e conforme o tempo ele vai baratear mais. Então ele é um relógio maravilhoso, eu não tenho nada a reclamar dele, tanto dele quanto dos fones, o celular, por exemplo, também. Até agora nada para reclamar desses aparelhos, e tudo eu peguei em promoção, tá? Isso aqui eu peguei por R$200, R$300, fiz review dele. Celular peguei também, porque eu peguei usado e paguei barato. Tablet foi o mais caro, porque eu comprei novo, então foi uns 2.000 e pouquinho, foi o preço normal dele. E o relógio paguei 900, então aprenda a procurar, você consegue achar barato, e ele tá valendo a pena se você quer um relógio, um smartwatch mesmo. Depois que você começa a utilizar, você vicia, você não consegue viver sem. Então eu tinha o smartwatch, o Active 1, que eu falei, estragou quando eu fui nadar. Esse aqui eu não sou nem louco de nadar, né? Porque tem até peça móvel, então imagino que seja mais frágil. Tive ele, estragou, fiquei chateado com a Samsung e não consegui, tô brigando com ela um pouquinho pra poder pegar isso de volta. Acho que não vou pegar esse dinheiro, porque eles são certos, né? Não tem garantia. Mudei pro Smart Band da Xiaomi, não tenho a reclamar nada do Smart Band da Xiaomi, mas eu queria voltar para os Galaxy, os smartwatches. E aí eu voltei para esse quando eu vi que tinha chance de voltar por um preço não barato, mas que eu conseguisse pagar. Mas bem, galera, é isso, não tenho muito mais o que falar. Se eu esqueci de falar alguma coisa, que nem eu disse, deixa aí no comentário, pode perguntar, eu vou responder com o maior prazer. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou responder vocês de qualquer forma. Caso vocês também tenham ele e tenham mais coisas a acrescentar, deixem aí no comentário, que sempre ajuda as pessoas que estão atrás de saber se vale ou não a pena comprar. Como eu disse, na minha opinião, vale muito a pena comprar, se você tem a condição. Se você tem mais condição ainda, compra o 4 logo de uma vez, porque provavelmente vai ter mais atualizações. Mas se você não tem, ou se você quer economizar, não tenha medo. Isso aqui vale a pena ainda bastante, mas por essa faixa de preço. Não compre acima disso, porque não vai valer a pena, tá? Por R$1.900 você compra o 4, então... Mas por uns 600 você pode encontrar, né, promoção. Essa é uma unboxing fake, seguindo a tradição dos unboxing fakes que eu fiz, com uma análise, não sei se foi uma análise muito completa, mas o vídeo ficou muito longo, então a gente vai parar por aqui. Não esqueçam de se inscrever, deixem um joinha aí que ajuda bastante ao canal. Vou estar trazendo mais conteúdos, provavelmente conteúdos que nem eu disse sobre realidade virtual, que é uma coisa que agora estou muito de olho. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer crítica positiva para melhorar o canal, deixem aí no comentário. Muito obrigado, um feliz ano novo para todos. Eu espero que 2022 seja maravilhoso para todo mundo. Valeu e falou!